Bem, meus amigos, voltamos então. Vamos tratar agora, além do rol de dados tabulares de distribuição e frequência, vamos apresentar outras maneiras de receber do enunciado os dados de uma pesquisa e de uma estrutura estatística, ok? Vamos conhecer agora o histograma. Está aqui, ó. O histograma é esse gráfico que vocês estão vendo aqui, que tem como característica o uso de colunas com a base representando a amplitude e a altura representando a frequência. Ou seja, esse histograma, com o tempo, e eu digo com o tempo, estou falando aqui há menos de 5 minutos, você tem que estar bem à vontade para entender que esse cara... Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. Ó. Classes e FI, ok? No caso, a primeira classe vai ser o quê? De 0 até 10, que é a base da primeira coluna, tá vendo? De 0 até 10. Depois, de 10 até 20, de 20 até 30, de 30 até 40 e de 40 até 50. Pronto. Opa. Tá aqui. Ok? Então, ó, esse pedacinho daqui para cá, primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe, quinta classe. Cada coluna representa uma classe. São 5 colunas, 5 classes. Aqui ao lado, eu vou colocar a frequência. A frequência eu tiro da altura, ó. A primeira, altura 3, altura 3, altura 4, então é a frequência da segunda classe. Depois 3 mais uma vez. Aí aqui 2. E aqui 1. Pronto. Somando, vamos encontrar 7, 10, 12, 13. Então tá aqui, ó, 13. Pronto. Soma tudo e o resultado 13. Então são 13 elementos. Então, se você observar, esse histograma está trazendo por trás dele essa distribuição em frequência. Então, se você quiser realizar qualquer cálculo, você faz agora em cima do histograma. Pronto. Está aqui, ó. Perfeito. Muito, muito bom. Tranquilo. Beleza. Agora, vamos para o próximo exemplo. Mais um caso, ó. Uma prova que nós tivemos que trabalhava exatamente com esse histograma. Esse histograma tem por trás que distribuição? Já está aqui, ó. Então, você pode acompanhar aí pelo material. Vamos lá. Vamos contar quantas classes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 classes. Pronto, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 classes. Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes. E aqui ao lado a frequência. E essa frequência eu tiro de onde? Da altura de cada coluna. Ó, 2, 6, 10, 12, 8, 6 e 4. Então, vamos acompanhando. 2, 6 e 10. 2, 6 e 10. 12, 8, 6 e 4. 12, 8, 6 e 4.
Amplitude 2, porque a base 2, ó. De 2 até 4, 2. De 4 até 6, 2. Então, observe que a base é 2, então amplitude. Primeira classe vai de 2 a 4, de 4 a 6, 6 a 8, de 8 a 10, 10 a 12, 12 a 14 e de 14 a 16. 14 a 16, ok? Lembrando que quando você está diante dessa tabela, o que que acontece? Como eu estou tirando os dados do histograma, eu não tenho como, pessoal, identificar se o limite é aberto ou fechado, o superior ou inferior. Então, por isso, ó, que não tem aquele tracinho nem no limite inferior, nem no limite superior, tá bom? Nem aqui, ó. Nem aqui, nem aqui, tá bom? Então, apaga. O que significa dizer que eu não tenho elementos coincidentes com as extremidades. Pronto. Perfeito. Antes de ir para a média aritmética, eu ainda vou falar com vocês sobre ramos e folhas. Não tem aqui o espaço, mas deixa eu falar rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui um slide em branco. Pronto. Vou pegar aqui. Beleza. Tá aqui. Ramos e folhas. Vou colocar. Já falando do histograma, agora ramos e folhas. Perfeito, perfeito, perfeito. Funciona mais ou menos assim. Vamos imaginar aqui o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e o número 5. Para não ficar uma coisa muito cansativa, vamos imaginar aqui, assim. E assim, pronto. Tá aqui. Esse é o cenário de ramos e folhas. Pessoal, quando você olha, você não acredita. Mas pessoal, alguém já conseguiu criar esse cenário, essa maneira de apresentar os dados. Muita gente defendeu, comprou a ideia e hoje você está aqui estudando ramos e folhas. Não é o método, não é a apresentação mais comum de se encontrar em uma prova. Mas pode aparecer, então é bom conhecer, é tão rápido. Então olha só, o que você está vendo aqui? Duas cores. Na hora da prova, uma cor só que vai estar uma coluna negrito e a outra mais clara, ou então separado para que você possa identificar. Ramos, essa parte que eu coloquei os números de pretos, que estão representando as dezenas, e os números que estão de azul, as folhas. Então, na hora de analisar e ler, você não está lendo 2, 4, 9, você está lendo, na realidade, o número 12, o número 14 e o número 19. Pronto, ó. Depois, 20, 20, 23, 24 e assim por diante. 31, 33, 33 e 39. Pronto. 40, 43, aí 51. Pronto. Ok. Então eu vou transformar esse cara no hall. Aquele, ó, hall. Fica o número 12, 14, 19. Enquanto o histograma você viu se transformar em uma distribuição de frequência, você está vendo agora ramos e folhas transformar em um hall. 12, 14, 19. Aí 20, 20, 23 e 24. Pronto. 31, 33,
33, 39, 40, 43, 51. Pronto. Então vamos lá. 12, 14, 19, 20, 20, 23, 24, 31, 33, 33, 39, 40, 43, 51. Pronto. Perfeito, 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 perfeito. Chegamos então a esse rol. Tanto que se você quiser descobrir assim, Thiago, me dá, por exemplo, a moda. Eu sei que eu não falei de moda ainda. O elemento modal, daqui a pouco eu vou falar, é o elemento que aparece mais vezes. Então, observe, o 20 aparece 2 vezes, o 33 aparece 2 vezes. Então, são 2 modas. Eu tenho um conjunto bimodal. Aqui, ó. Moda de número 1, 20. E moda de número 2, 33. Um conjunto bimodal. Se você quiser descobrir o número de elementos desse conjunto, tudo eu estou fazendo em cima do ramos e folhas. Número de elementos, aí você conta. 3, 6, 9, 12, com mais 2, 14. São 14 números no total. Ok? 14. Se você, já estou antecipando aqui, já estou dando uma amostra grátis. Se você quiser descobrir o valor mediano, nesse caso, como são 14 elementos, para achar a mediana, estou só dando uma palhinha, tá? Não se preocupe que eu vou já quebrar passo a passo cada medida de posição que eu estou explicando. Modo e mediana. Como são 14 elementos, um número par, eu vou mostrar daqui a pouco que você vai usar, na verdade, o sétimo, mais o oitavo, e vai dividir por 2. Que nesse caso, ó, o sétimo elemento vai ser o número 24, com mais o número 31. Ó, 3 elementos antes, 3 elementos depois. Então, 24 com mais 31, dividido por 2. Aí você soma 55 dividido por 2. Aí dá 27,5. Esse é o valor mediano. Muito bom. Bem legal. Pronto, já dá para ter uma boa noção de como funciona realmente ramos e folhas e como você deve proceder. Beleza. Seguindo agora, vamos falar das medidas de tendência central ou medidas de posição, ok? São basicamente 3: média, moda e mediana. Como eu não sei como os dados serão apresentados, eu tenho que sempre falar da média para o rol, média para dados tabulados e média para distribuição de frequência. Combinado? Beleza, então vamos lá. Cada caso eu vou colocar um exemplo, não se preocupe. A média aritmética ela é dada pelo somatório de xi dividido por n. Não se assuste com a expressão. Não se assuste, tá? O que você tem aqui? Esse somatório de xi, quer dizer, está somando todos os elementos. Xi é a variável. E vai dividir por n, que é o número de elementos. Ok? Então, pronto. Tá aí, ó. Se você souber a fórmula, deixa eu pegar aqui mais slide em branco. Vou pegar aqui uns 2. Quero conversar mais com vocês. Opa. Pronto. Perfeito. Tá aqui. Aqui e aqui. Ok. Gosto muito de escrever, então pensa um pouquinho comigo.
Se você estiver trabalhando com rol, aí eu vou colocar aqui como você deve calcular a média aritmética no caso do rol. A média vai ser simplesmente o somatório de todos os elementos, então xi, dividido pela quantidade, n. Então você soma, divide pelo número de termos. Isso para o rol. Se você estiver numa questão trabalhando com dados tabulados, o raciocínio é um pouquinho diferente. Você vai simplesmente repetir a fórmula que você usa do rol, a mesma fórmula, somatório xi dividido por n, e aqui eu coloco o fi, pronto. E aqui, vezes, bom? Fi é a frequência e xi. Lembrando que em dados tabulados você tem uma tabela com o uso da frequência. Então você vai usar a frequência a seu favor. E por último, tópico 3, eu tenho aqui uma distribuição de frequências. Pronto. A fórmula para distribuição de frequência, você vai copiar e colar, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, a mesma fórmula de dados tabulados, a mesma. Não faz nenhuma mudança. Somatório de FI, no primeiro momento você não vai fazer mudança nenhuma, FI, vezes XI dividido por N. Pronto. Escreva a mesma forma. Soma tudo, divide pela quantidade, aqui põe o FI e aqui você repete a mesma forma. Quando você escreve a mesma forma, um fato curioso você deve observar. Qual? Que fato curioso é esse? Você simplesmente está repetindo a mesma fórmula. Só que quando você olha para a fórmula de dados tabulados dentro da distribuição de frequência, observe que existe um elemento estranho. Existe um erro, pessoal, existe um problema nesse cenário. E que problema é esse? O xi. Eu tenho que tirar o xi, e tenho que colocar o substituto dele, que é o ponto médio. Pois é, pessoal, não existe xi quando eu falo de distribuição de frequência. Então, por exemplo, ó, você vai usar agora o que nós chamamos de transição. Quando você conversa com um aluno sobre estatística, a primeira coisa que ele diz, são muitas fórmulas. É muito complicado porque tem fórmula demais para decorar. E o pior, o que é que eu posso dizer? Tenho que dar razão. Só que existe um artifício, pessoal, que nós usamos no concurso, que é o que nós chamamos de transição, que é um mecanismo de transformação de uma fórmula na outra, sem precisar decorar todas as fórmulas. Por exemplo, dessas 3 que eu coloquei no quadro, você só precisa lembrar de uma, a média aritmética para o rol. Soma todo mundo, divide pela quantidade. Acabou. Tiago, mas só isso resolve? Sim, resolve. Pessoal, resolve. Sabe por que resolve? Deixa eu explicar. Porque se você sabe a fórmula do rol e vai usar a transição, como é que eu gero as outras formas? O artifício que eu vou mostrar agora não serve, pessoal, apenas para o rol. Ele serve para dados tabulados e serve para distribuição de frequência, ok? Essa transformação, além de gerar as fórmulas de dados tabulados e distribuição de frequência, serve para desvio absoluto médio, desvio padrão, variância. Então você vai usar isso aqui em vários momentos, então é bom ficar de olho. Como é que funciona a transição? Você memoriza a forma do rol. Para transformar de rol em dados tabulados, basta acrescentar o FI, certo? Então você acrescenta o FI. Pronto. Acrescenta o FI. Tá aqui ele, ó. Assim eu fiz. Acrescentei o FI. E quando você tiver a forma de dados tabulados e quiser a distribuição de frequência, o que você faz? Você simplesmente substitui o xi
pelo ponto médio, por PM. Então, assim, acrescenta o FI e substitui o XI pelo ponto médio. Foi feito. Tirei o XI que tinha aqui e botei ponto médio, ó. Pá. Gerei. Aqui, ó. Exatamente explicando a transição. Você pega a fórmula do rol, acrescentando ao numerador, sempre junto ao sinal do somatório, a frequência absoluta simples. Daí você tem dados tabulados. Aqui, ó. Memoriza do rol, repete a fórmula do rol e acrescenta o F no numerador, junto ao somatório. Tem a fórmula de dados tabulados. Depois, repete dados tabulados, trocando XI por ponto médio, e já consegue a distribuição de frequência, ok? Acabou. E assim você tem a transição. Resumindo, eu só sei a primeira. As outras duas eu faço por transição. Legal. Vamos agora aos exemplos. Calcular cada média para cada caso. Tem nem o que pensar, tem que fazer com todos. Exemplo 1. Vamos pegar aqui um rol. Simples, só para mostrar como é que funciona, tá? Primeiro caso, caso do rol. Pronto. Imaginando o conjunto 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4 e 5. Pronto. 10 elementos. 2, 4, 6, 8, 10. 10 elementos. O que é que vai acontecer? Vamos para a média aritmética. Vamos lá? Pronto. Calculando a média aritmética no caso do rol, eu vou somar todos os elementos e dividir pela quantidade. Claro, pessoal, você não vai, soma todo mundo e divide pela quantidade. Você não vai querer perder tempo e nem eu vou escrever todo mundo aqui. 1, mais 2, mais 2. Não. Bora, somar junto comigo. 1 mais 1, 2. Com mais 2, 4. Com mais 2, 6. Com mais 2, 8. Com mais 3, 11. Com mais 4, 15. Com mais 4, 19. Com mais 4, 23. 23 com mais 5, 28. Então, pronto. 28 dividido por 10. São 10 elementos. Dessa forma, a média do grupo, 2,8. Simples assim? Simples assim. Acabou. Pronto. Agora, vamos trabalhar com a média no exemplo de dados tabulados. Como é que funciona? Pronto. Dados tabulados. Eu vou usar esse mesmo rol e vou escrever em forma de tabela, tá? Tá aqui ele, ó. Tá aqui, o mesmo rol. Primeira coluna, vou colocar o XI. E na segunda, vou colocar o FI. Pronto. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, aqui é a coluna da frequência. Eu já coloquei os resultados, de 1 a 5. Ao lado, vamos colocar a frequência. O número 1, 2 vezes. O número 2, 3 vezes. O 3, apenas uma vez. O 4, 3 vezes. E o 5, uma vez. Pronto. Lembrando que o total tem que dar 10. Afinal, é o mesmo grupo que eu usei no rol, só que agora estou escrevendo em forma de dados tabulados. Perfeito. Até aí tudo bem. Eu quero a média. Você já sabe que nesse caso, o número que ficou em cima, 28, foi a soma de todos os resultados.
No caso da média em dados tabulados. Bem, deixa eu dar um conselho. Parece nada de excepcional, mas é um conselho extremamente importante. Pessoal, no caso, se você estiver diante de uma questão, pode ser a que for, se tem fórmula por trás, primeiro passo, escreva a fórmula. Coloque a fórmula no quadro. Depois que você coloca a fórmula, você está vendo o que você precisa, aí você vai em busca dos elementos dentro da questão. Então, escreva a fórmula. Bem, dados tabulados. Eu não sei a fórmula de dados tabulados, nem você. Então, eu só sei a fórmula do rol. O que é que eu faço? Eu vou somar todo mundo, ó, e vou dividir pela quantidade. Só que, por se tratar de dados tabulados, eu tenho o ganho da frequência. Então, eu boto aqui, ó, FI, que é a frequência. Pronto. Então, tá aqui a mesma fórmula que tá aqui em cima. Repeti a fórmula do rol e botei o FI junto ao somatório. Acabou. Olha agora para a fórmula e me diz, você tem todos os elementos? Tipo, o FI, frequência simples, você tem? Tenho. Tá aqui a coluna de frequência simples. O XI eu tenho? Tenho. Tá aqui o XI, ó. Tá aqui o XI. Tenho. Só que eu preciso multiplicar. Não escreva na horizontal. Use a tabela, use a estrutura que o enunciado forneceu como ferramenta. Então, eu vou montar mais uma coluna, e nessa coluna eu vou colocar o quê? O FI vezes o meu XI. Pronto. O FI vezes o XI. Vamos lá? Vamos. Hora de multiplicar. Estou fazendo essa parte de cima, o produto. 1 vezes 2 é esse 1 mais esse 1, que dá 2, ó. 2 vezes 3 é 2, 2, 2, que 2 vezes 3 dá 6, a mesma coisa. 3 vezes 1, 3, 4 vezes 3, 12, que é 4 mais 4 mais 4, e 5 vezes 1, 5. Pronto. Nesse caso, eu já tenho praticamente tudo. Já tenho o produto, falta apenas o somatório. Então, passa a régua e soma. Vamos encontrar? 2 mais 6, 8, com mais 3, 11, com mais 12, 23, com mais 5, 28. Então, 28. A média, o somatório, 28, dividido por 10, concluímos que a média dessa estrutura em forma de dados tabulados vai ser 2,8. Perfeito. Aí, ó, 2,8. Claro que o mesmo resultado, porque eu usei o mesmo grupo para representar o rol e dados tabulados. Ok? Tá faltando agora só o exemplo da média para uma distribuição de frequência, beleza? Daqui a pouquinho eu resolvo com vocês. Forte abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!